Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade e às estupidezas, alegrias! E agora, José? Relembrando o poema de Carlos Drummond de Andrade, eu pergunto, e agora, José? A festa acabou. A pandemia de coronavírus está aí. A crise econômica mundial está posta. Durante esses anos que tiraram a Dilma, que no dia seguinte tudo deveria melhorar, não aconteceu nada. Não desenvolveram indústria, não desenvolveram comércio, não desenvolveram serviços. O desemprego é de 11 milhões de desempregados, mais 13 milhões na economia informal. 24 milhões de braços não aproveitados dentro do sistema. Miséria total, educação falida, saúde pública falida, ciência e tecnologia falida, relações exteriores desabadas. E agora, José? E aí vem um coronavírus, justamente no momento em que Paulo Guedes, que se diz hoje, eu estou tranquilo. Isso me lembra aquela piada do sujeito que vai ao psicanalista e depois de alguns tempos diz, como é que o senhor está? Agora estou tranquilo, todo cagado, mas tranquilo. Então, na verdade, quando Paulo Guedes se preparava para anunciar ao Brasil e ao mundo que nós íamos ter um PIB de 2% ao ano, que é ridículo. Aí veio o coronavírus e já anunciou, olha, vai cair 0,5%, nós vamos ter 1,5% o crescimento do PIB do ano. Ou seja, vai voltar ao PIBinho de 1,1%. Parece maldição e karma deste governo. Parece que agem contra ele, mas na verdade não é. Essa desgraça para onde vai aumenta a desgraça. E agora, José? Onde fica o país? Quem vai pagar esta conta do país? A única coisa que se desenvolveu no correr destes anos de governo golpista e de governo autoritário, agora de Bolsonaro, foi a Bolsa de Valores. Cresceu, iludiu a classe média, iludiu os pequenos investidores de forma gigantesca. Vem o coronavírus, vem a questão do petróleo da Arábia Saudita e destrói tudo. E nós não temos nada. Nós só tivemos a Bolsa de Valores, que não é capital garantido coisa nenhuma, é capital estrangeiro que entra e que sai. Que não é investimento, não tem raízes, não tem bases. Sem a Bolsa, o que somos? Um pedaço de chão cheio de gente vagando como zumbi, desempregada, com medo do que vai acontecer, com medo de perder o emprego. As indústrias já estão anunciando desemprego em massa. Já vi indústria dando férias coletivas de 1 mês para os seus trabalhadores, não remuneradas. Claro, porque aí o patrão não tem o prejuízo de pagar salário sem o pessoal trabalhar. Em compensação, os empregados passam o mês endividados. Porque não recebem o salário, vão fazer dívida para poder passar aquele mês. Ou o outro mês. E o mês seguinte, porque não se sabe quanto tempo vai durar esta epidemia. As companhias de aviação vazias. E assim vai. É um castelo de cartas que vai desabando. Abrindo a dívida de uma companhia, que abre a dívida de outra, que deve a outra, que não consegue pagar a outra, que não consegue pagar o banco, que o banco também não consegue gerar dinheiro. E aí vamos nós todos indo caminhando para o buraco. E agora, José? Aí o governo, para tentar salvar o PIB, anuncia que vai permitir a retirada antecipada de 3 anos de fundo de garantia. Que maravilha! Com isso, o que ele vai fazer é endividar ainda mais a classe trabalhadora. Endividar ainda mais aqueles que vão usar o fundo de garantia por 3 anos antecipados. Porque vai usar para pagar dívidas, porque vai usar para comprar o que precisa comprar e vai ficar endividado. Isso não é a solução. Isto é sacanagem com o povo. Quem tem que pagar essa dívida é aquele 1% mais rico do país que detém 50% da renda dos mais pobres. Quem tem que pagar essa dívida não é o povo brasileiro. Quem tem que pagar esse buraco que jogaram o país, ainda mais agora com o coronavírus, é a elite do atraso. Não pode jogar isso mais uma vez nas costas do povo. Vocês vejam que situação. 24 milhões de desempregados. 3 anos de retirada antecipada de fundo de garantia. Férias e suspensões de trabalhos e demissões sem remuneração alguma. Vai bem, isso tudo nas costas do povo. Quem colocou seu dinheiro na bolsa viu seu dinheiro derreter nos últimos dias. Ficou sem capital, não pode tirar porque fica aquela situação do impasse de jegue. Se eu tirar, a coisa afrouxa. Se eu deixar, a coisa aperta. Não sabe o que é que faz.
e fica sem dinheiro. O capital nominal acabou, derreteu. E se tirar, o que é que tem para investir? Mais nada. Porque foi assim que o governo conduziu. Porque é assim que o neoliberalismo está fazendo com o Brasil. Se não tínhamos nada antes, teremos menos ainda. E o que é pior, em se tratando de uma pandemia na saúde pública, não temos nenhuma preparação para enfrentar essa pandemia. Aí vem a desculpa, em clima quente ele não se reproduz. É? Já sabem disso, que em clima quente ele não se reproduz? E o que é clima quente? O deserto do Saara? O centro do Rio? Ah, sim. Roma? O que é clima quente e ele não se reproduz? O vírus não conhece barreira. E o Brasil não tem noção de quantos leitos de UTI tem disponíveis, de quantos hospitais estão preparados, de quantos médicos, de quantos enfermeiros. Não tem como combater uma pandemia. Parabéns aos cientistas brasileiros que em 2 dias, em tempo recorde, decifraram o genoma do vírus. Mas isso deveu-se ao esforço pessoal de cientistas brasileiros e não da saúde pública brasileira. Porque a saúde pública não tem condições de enfrentar essa pandemia de vírus. Quantos leitos de UTI dispõe atualmente a rede hospitalar do Rio de Janeiro? Ninguém sabe dizer. E a rede hospitalar de São Paulo? Ninguém sabe dizer. E quantos hospitais no Brasil estão prontos para enfrentar a pandemia? Ninguém sabe dizer. Vamos ter barracas de campanha do Exército colocadas nas ruas? E os nossos soldadinhos cuidando de um serviço que não é deles, que é da pandemia? Ou seja, estamos no mato sem cachorro. Ou melhor, com cachorro. Com uma cachorrada, na verdade. E aí fica a resposta. E aí fica a pergunta com que eu iniciei este vírus. E agora, José? Bom, agora o pobre que se exploda. Mas ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.